Fala galerinha, eu sou o Rafael Figueiredo, mais conhecido como Rafi, sócio e analista da Eleven Financial. Hoje eu vim aqui para falar sobre as previsões para o primeiro trimestre de 2022. Acho que todo investidor está se perguntando para onde vamos nesse próximo ano. Mas antes de falar de 2022, vale a pena fazer aqui uma breve retrospectiva do que foi 2021. Vamos relembrar alguns fatos e episódios que foram determinantes para o desempenho ruim da Bolsa Brasileira e da nossa moeda. Em relação à Covid, o rápido ritmo de vacinação no Brasil fez a Bolsa atingir a máxima histórica de 130 mil pontos. No entanto, uma série de notícias políticas reverteram o cenário e trouxeram uma desvalorização acima de 20% deste mesmo índice a partir da máxima histórica. Para piorar, os mercados financeiros reagiram com nervosismo após um anúncio de uma nova cepa do coronavírus chamada de Ômicron, que ainda traz incertezas sobre a trajetória da economia mundial. Já a inflação foi a grande protagonista da economia brasileira em 2021. Diversos fatores ajudaram a explicar a elevação do custo dos produtos e serviços, medido oficialmente pelo IPCA. Esses fatores são: número 1, redução do ritmo de produção em função da pandemia. Isso fez com que a oferta não fosse o suficiente para cobrir a demanda. O ponto número 2, o aumento do dólar foi outro problema, já que outras commodities são precificadas na moeda americana. Basta ver os preços dos alimentos e dos combustíveis, bastante afetados pela valorização do dólar. A injeção de liquidez na economia promovida pelo governo por meio de auxílio emergencial é outro fator que contribuiu para esse efeito inflacionário. Visando controlar a alta da inflação, o Banco Central iniciou um movimento de subida de taxa de juros Selic, que chegou a 9,25, sendo assim acima do esperado pelo mercado. Tudo leva a crer que essa taxa vai continuar subindo em 2022. O Banco Central revisou para baixo a previsão do desempenho do Produto Interno Bruto, chamado PIB, do Brasil para 2021 e 2022. Com relação à política, muitos ruídos atrapalharam o andamento das reformas que poderiam trazer um alívio para os mercados. No entanto, logo no início do ano, aconteceu a anulação da condenação do ex-presidente Lula. Com isso, ele voltou a se tornar elegível e é, inclusive, um dos possíveis candidatos para a eleição de 2022, colocando uma dose a mais de ansiedade e incerteza para o ano que vem. Do outro lado, com a queda da popularidade, Bolsonaro começou a abrir mão do teto dos gastos para tentar ganhar votos que poderiam ser perdidos no meio do caminho. Um exemplo claro de todo esse contexto foi a votação da PEC dos precatórios, um movimento que visa a manutenção do auxílio emergencial. Outra narrativa que ajudou o cenário brasileiro a ficar conturbado foi a crise hídrica, que retomou discussões sobre o possível racionamento de energia. Cenário que acabou não se confirmando graças às chuvas que caíram nas últimas semanas e diminuindo um pouco essa possibilidade, embora ainda não esteja totalmente descartado. Diante de todo esse contexto, os investidores querem saber o que vai acontecer em 2022. Qual vai ser o cenário? Pois bem, vamos citar aqui alguns pontos que a gente acredita para os próximos meses. Bom, como você já viu, após um ano complicado, 2022 promete ser recheado de desafios para o investidor no Brasil. A inflação é um dos grandes assuntos em 2021, deve continuar pressionada, principalmente no início do ano, em função de reajustes represados que devem ser implementados, como por exemplo tarifas de transportes, ônibus, metrô e etc., além do gás e um possível aumento dos servidores públicos, entre vários outros tantos. A mudança de regime na política monetária do Fed atrapalha muito mais do que ajuda o nosso câmbio. Isso pode tirar a atratividade para os mercados emergentes. Porém, se a nossa taxa de juros se mantiver numa crescente acima do esperado, voltaremos a exportar taxas de juros reais para o mundo, o que pode acomodar um pouco mais o real. Para 2022, esperamos um IPCA de 5,5%. Diante da inflação alta e da mudança de política monetária nos países desenvolvidos, que já iniciaram um processo de redução de compra de ativos e, posteriormente, vão subir juros para tentar controlar a inflação, o Banco Central brasileiro deve atuar na sua política monetária, subindo juros.
Acreditamos que a Selic deva chegar a 12% ao ano antes do meio do ano e deve se manter assim até o final do ano que vem. Outro ponto que pode continuar impactando negativamente os mercados no início do ano diz respeito à política. Apesar da alta rejeição, o governo atual quer ser reeleito. Isso significa que podemos esperar novas medidas populistas, gastos acima do orçamento e sem contrapartidas, num ambiente fiscal bastante fragilizado. Essa combinação joga ainda mais para baixo as perspectivas de crescimento econômico e piora e muito o retrato do Brasil. Não é à toa que o Boletim em Focus do Banco Central já flertou com um PIB de 0,5% para 2022. E claro, não podemos deixar de ficar de olho na Covid-19, principalmente nas novas variantes, que surgem lá fora e se mostram resistentes à vacina. Foi justamente isso que causou uma agitação social e derrubou os mercados com temor em relação à recuperação da economia global. A grande expectativa com relação à doença fica por conta da realização do carnaval. Se depois de algum tempo os números de casos aumentar e tiver complicações severas, como, por exemplo, novas restrições, podemos ter sérias consequências para a economia, para os mercados, inclusive, e até mesmo para a política. Em resumo, será um ano bastante desafiador. E para enfrentar essa turbulência, a diversificação é o conceito-chave para a segurança dos seus investimentos. Aproveito para desejar, em nome da Eleven Financial, um excelente 2022 para todo mundo. Obrigado por confiar em nós. Fomos eleitos a melhor casa de análise do Brasil em 2021 e com certeza estaremos lado a lado em mais um ano. Acompanhe os nossos relatórios e análises da Eleven para poder saber mais detalhes sobre essas empresas, os investimentos em geral. Assim, você vai ficar muito mais preparado para fazer as suas melhores escolhas para a sua carteira em 2022. E claro, continue acompanhando os nossos vídeos nas redes sociais e aproveite para compartilhar com outras pessoas. Um grande abraço e até a próxima.